Bom, então agora eu queria falar um pouco com vocês sobre um outro ponto aqui da plataforma. Na verdade, eu queria falar um pouco para vocês sobre o módulo de pecuária de engorda e recria que a gente tem, que ele tem algumas particularidades, principalmente quanto à usabilidade aqui da plataforma. Então eu quero esclarecer um pouquinho disso com vocês. Para isso, eu vou começar aqui uma área aqui, vou desenhar uma área aqui do zero, que vai ser nossa área aqui, que vão nossos lotes, vamos chamar aqui de lote 1. Categorização a gente já tratou em outro vídeo, né? Mas ela vai ser um arrendamento aqui, por exemplo. Então, vou criar essa área. E aqui, de cara, quando a gente tem o mesmo, no menu principal, que a gente tem a opção de colocar uma nova lavoura, a gente tem também a opção de colocar um novo lote. Só lembrando uma coisa aqui, lavouras e lotes podem sim existir dentro de uma mesma área simultaneamente. Então, se por um acaso você tem uma pastagem lá que você vai apurar os custos dessa pastagem também, você pode criar uma lavoura de braquiária, por exemplo, e um lote de recria ou engorda em cima dela juntos, tá certo? Mas aqui para o nosso exercício eu vou criar um novo lote, então eu vou chamar aqui lote 1. Hoje a gente tem um módulo de recria e engorda, então vai ser o tipo do lote. Descrição uma descrição mais para você mesmo, usuário, então você saber alguma coisa sobre esse lote, se quiser colocar são machos, enfim, fica a seu critério aí. E a data de início e fim do lote. Para isso eu vou colocar aqui um lote aqui vou colocar 3 meses aqui, por exemplo, mais ou menos para o exercício, mas vocês podem estender esse período aí. Uma vez que eu salvo, a gente tem aqui o nosso menu principal de lotes. Ele é bem parecido com o de lavoura, mas ele tem alguns gráficos e análises diferentes da lavoura. E é isso que eu vou tratar aqui com vocês. Então, antes disso, eu vou inserir algumas atividades e vou passar pelo formulário de atividades de lote, que tem algumas diferenças em relação à lavoura. Então, eu vou começar como se eu fosse começar esse lote do zero. Então, relembrando aqui, a gente tem nova atividade que remete às atividades de campo relacionada à produção. Vou colocar nessa área aqui que é o lote 1 e selecionar aqui o lote 1. Quando a gente coloca uma atividade relacionada à produção ao lote, você já pode observar que o nosso formulário aqui é um pouquinho diferente do que o de lavoura, assim como nossa lista de atividades. Eu vou passar uma a uma aqui com vocês para esclarecer alguns pontos. Então, o primeiro que eu vou fazer aqui é uma entrada. Antes de começar aqui, a primeira coisa que você tem que fazer é da entrada física dos animais. Então, uma coisa que é importante lembrar é que essa entrada é a entrada física, entrada é uma atividade de campo de entrada. Você ainda não informou nenhuma coisa a nível de escritório relacionada a compra e venda, ou venda, né? No caso de seria uma compra, por exemplo, de animais. Então, a nível do campo, vou fazer uma atividade de entrada. Vou fazer esse planejamento aqui, depois de amanhã eu vou entrar lá com 100 animais. Da mesma forma que na lavoura aqui a gente tem a opção de colocar esse custo por animal manualmente. Custo por animal, lembrando que é dessa atividade. Então vamos supor que você quer incluir aí você sabe quanto custou de tirar esses animais de onde eles estavam e levar para esse lote, para essa área que você está colocando. Você pode inserir isso manualmente, ou ainda você pode inserir aqui através da calculadora de recursos, os recursos que vão participar dessa atividade. Então, no caso do funcionário, ele vai trabalhar aqui 3 horas aqui para levar esses animais para esse local. Poderia, se eu quisesse incluir aqui, por exemplo, uma vacina. Então, vai ser uma entrada com vacinação. Aqui eu faço um cadastro de insumos de recursos da mesma forma que numa lavoura. Não tem problema nenhum. Então eu vou salvar aqui essa vacina e vou dar uma dose por cabeça. Adicionei os recursos, aí aqui a gente tem que informar alguns custos de aquisição do animal justamente para que as nossas análises comecem a ter algum dado para a gente, na verdade que a gente tenha alguns dados para fornecer as análises para vocês. Então o custo de aquisição do animal, a gente ainda está falando do animal aqui no campo, a gente não está falando quanto que a gente pagou por esse animal ainda, tá? A gente vai fazer isso depois. Então esse custo de aquisição do animal, por exemplo, eu paguei R$1.200 aqui, por cabeça, do animal que está por cabeça, e o peso de entrada desses animais.
Peso de entrada desses animais, também ele precisa ter esse peso para que a gente calcule as análises. Mas eu vou colocar aqui então 1.200 como se fosse um bezerro um pouco mais caro, mas um bezerro desmamado aí de 200 kg. Então, esse botão aqui, utilizar o novo peso médio do lote, ele vai ser útil quando você tiver já animais no lote e tiver dando entrada de novos animais nesse lote. Então vamos supor, depois eu posso fazer esse exercício com vocês para explicar isso melhor, mas que já tivessem 100 animais lá com 200 kg cada. Quando eu faço uma segunda entrada, eu poderia informar aqui qual seria o novo peso médio do lote. Se eu não informasse, o sistema vai entender que ele vai pegar os animais que já estavam com o peso deles, mais os animais que entraram, e vai calcular a média de peso desses animais. Mas, se você discorda disso, por exemplo, falar, não, esses animais que estão lá agora estão mais pesados e você não cadastrou atividades relacionadas a isso, com esses animais que vão entrar, qual será o novo peso médio do lote? Então você pode alterar isso, fica a seu critério, mas você pode, se você não utilizar esse botão aqui, o sistema vai calcular isso automaticamente aí com a média. Rendimento de carcaça de entrada e novo rendimento do lote, médio do lote. Isso aqui é muito importante, porque como a gente sabe, a gente não produz, vamos dizer assim, o pecuarista, né, o criador, o invernista, ele não produz peso vivo, né, ele produz carne, então a gente precisa desse rendimento de carcaça para embasar nossas análises, da mesma forma que outros dados aí, mas esse dado aqui é muito importante e é necessário. Então eu vou colocar o rendimento de entrada aqui deles é 50, novo rendimento médio do lote. Toda entrada de animais a gente vai pedir isso para vocês, porque vou começar aqui nesse exemplo aqui, na primeira entrada de atividades, isso aqui vai ficar como se fosse a mesma coisa, então o novo rendimento deles vai continuar sendo 50. Mas vamos imaginar que isso fosse uma segunda entrada de animais, então já tenho animais lá, e aí depois eu vou colocar mais animais em cima. O peso médio deles aqui eu consigo até calcular, só que o rendimento de carcaça a gente sabe que não é uma média aritmética, então você tem que informar esse rendimento quando entram novos animais. Se eu tenho esses bezerros aí que entraram com 200 kg, 50% de carcaça, eu vou lá amanhã e dou entrada de 100 garrotes mais pesados, que já estão quase acabados no mesmo lote. Esses animais ali vão estar com 53 talvez de rendimento de carcaça, alguma coisa assim. Então a gente vai te perguntar qual que é o novo rendimento médio do lote como um todo para a gente conseguir fazer nossas análises. Então isso aqui é bem importante. Depois a gente tem um botão de descrição que funciona da mesma forma que lavoura, é critério para descrever atividade, animais, enfim, para a sua usabilidade aí, usuário. Então salvei essa entrada aqui, foi uma entrada planejada. Quando eu fecho aqui, uma coisa que vocês podem observar que tem no lote é esse botão atualizando. Então, o lote, quando você cadastra as atividades, ele pode levar um pouquinho mais de tempo do que a lavoura para atualizar o sumário financeiro e tudo. Aí, pronto, atualizou então o nosso sumário financeiro aqui. Como eu falei, isso pode demorar um pouquinho, então não se assustem se demorar um pouquinho mais do que a lavoura, tá certo? Bom, mas então a gente deu aqui a entrada de atividade, a entrada de animais aqui, entrada física, atividade de campo de entrada dos animais. Como atividades aqui, próximas atividades, foi o que a gente acabou de fazer, na verdade planejamos para dia 29, né? Mas então, sem cabeças, temos a taxa de lotação do dia, que é com base na área que os animais estão, peso médio por cabeça, enfim, aqui o sumário eu não vou passar item por item, a gente tem essas interrogações aqui para esclarecer o que eles significam. Vou focar um pouco mais aqui na usabilidade desse módulo aí de pecuária. Então aqui a gente tem o peso médio e margem por cabeça, peso médio aqui o peso vivo e o peso de carcaça, vai variar conforme o rendimento de carcaça, obviamente, e a margem por cabeça. Aqui a gente vai ter o preço, custo, margem média por arroba, já vou tocar nesse assunto preço aí, evolução do rebanho também, entradas e saídas, e a margem operacional total. Dando sequência aqui, só vou colocar aqui os outros dois quadros aqui embaixo, a gente tem transações financeiras relacionadas, então essa atividade de compra, vai entrar
vai estar associada a uma transação financeira de compra. Eu já vou tocar nisso com vocês, que pode ou não ocorrer, na verdade, né? Mas então, aqui a gente tem as próximas atividades também planejadas, como vai ser o caso. Bom, então, como eu falei aqui, quando a gente deu a entrada de animais, a gente percebeu lá que automaticamente o sistema criou uma transação financeira relacionada a essa entrada de animais. Que a gente vai poder observar aqui nas pendências, como a gente pode ver, o sininho está vermelho ali. Então, exatamente da mesma forma do que lavouras, a gente tem a pendência de um insumo vacina que a gente criou, planejou utilizar, mas não tem esse insumo comprado naquela época, então você vai programar aqui a compra dos insumos que vão ser utilizados. Então vou colocar aqui R$ 100 doses simplesmente para sanar essa pendência. O salário desse funcionário não tem nenhum registrado para esse mês também, precisaria aqui cadastrar esse salário, vou fazer isso rapidamente aqui. 150, 100, pagamento mês de agosto. Salvei aqui, pronto. E aí a gente tem essa pendência de transação financeira de lote. Então, quando você dá a entrada de um lote ou a saída, a entrada de animais em um lote ou a saída de animais no lote, a gente vai criar uma transação financeira associada a essa entrada ou saída, uma de compra ou de venda. E aí, quando você vem aqui, você pode confirmar essa movimentação financeira. Então, aqueles animais que eu falei que estavam com R$ 1.200 lá, agora a gente vai informar se houve uma transação financeira associada a esses animais ou não. Então, se houve aqui, você vai colocar quanto foi o valor da parcela que você pagou, se pagou parcelado ou não, enfim, como é que foi a sua forma de pagamento. Ou se também não tiver nenhuma parcela associada a isso, você pode simplesmente remover aqui essa parcela e isso não vai ter influência nenhuma no seu fluxo de caixa lá. Então aqui vou confirmar aqui porque foi uma transação financeira, eu paguei todo esse lote aí à vista. Então voltando aqui para o lote, como a gente pode ver aqui, nada mudou, isso não tem influência nenhuma aqui com as nossas análises, lembrando que isso aqui seria como se fossem nossos resultados, a gente está pegando nossos resultados aqui no menu de lote conforme a utilização de recursos, o que a gente chama de regime de competência. Então, aquela transação financeira relacionada, ela aparece aqui, mas não tem nenhuma relação com as análises aqui. Então vamos lá, eu vou tocar algumas outras atividades aqui que temos para lotes. Então, sanidade e saúde, da mesma forma planejada e realizada, mesma coisa aqui sempre, data, número de animais, calculadora de recursos ou inserir o recurso manualmente. E aqui, uma nova funcionalidade que a gente tem para lotes é a questão de replicar essa atividade para outros dias. O que seria? Deseja replicar essa atividade para outros dias. Seria a replicação dessa atividade, como a gente permite aqui, diariamente, semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente. Então, por exemplo, eu vou fazer uma atividade de sanidade e saúde, planejada aqui também para dia 30, para 100 animais, vou usar aqui um vermífugo, criei esse recurso vermífugo aqui, vou usar uma dose por cabeça, só que isso aqui vai acontecer todo mês. Então é uma facilidade, ele vai criar duas atividades, uma hoje e uma daqui a um mês, para essa atividade de sanidade e saúde, então ele vai criar duas atividades. Se eu coloco aqui neste período de tanto a tanto, no caso aqui, como ele está no período inteiro do lote, o máximo que ele vai criar são 3 atividades, né? Porque o lote tem duração de 3 meses aproximadamente, pode ser até que seja menos. Mas então, se você tem um lote que tem aí duração aí a data de início e final de 1 ano, por exemplo, ele vai replicar 12 atividades, talvez 11, dependendo do dia que for a primeira ou até menos. Mas ele vai replicar essa atividade. Então você vai ter consumo de recursos em todas as atividades e o custo onerando os animais em todas as atividades. No caso aqui eu vou deixar aqui para o exercício quinzenalmente, então vão ser 2. Então a primeira vai ser dia 30, a segunda eu vou colocar aqui que vai ser dia 13. Então ele vai limitar para 2 atividades aqui que isso vai acontecer. Então salvei aqui.
Já vou para outra atividade aqui para a gente não ter que perder tempo atualizando o lote. Outra atividade que é particular do lote é a atividade de nutrição. Essa atividade de nutrição, ela pode levantar algumas dúvidas, mas ela é bem interessante, a gente aborda ela também em outro vídeo em que a gente fala sobre o ponto ótimo de abate, mas eu vou focar um pouco mais na usabilidade aqui. Então, a atividade de nutrição, você tem que associar ela, lógico, com a alimentação dos animais, mas também ao ganho de peso deles, ou não também. Então, aqui você tem planejado, realizado como todas, colocar um planejamento aqui para o dia que os animais entram, então 100 animais. Posso adicionar recursos aqui, então até usar recursos formulados, como a gente já abordou em outros vídeos lá para formular rações, por exemplo. Mas vou colocar aqui, por exemplo, o milho grão que eu já tinha cadastrado. E a gente tem a opção aqui, diferente de outras atividades, desse consumo ser proporcional ao peso. Eu vou abrir isso aqui para vocês e falar um pouquinho disso. Se você não quiser usar essa funcionalidade, você pode simplesmente falar, vou dar 2 kg de milho grão ali por cabeça e seguir. Então aqui eu vou replicar essa atividade para outros dias de uma certa frequência neste período e vou informar o ganho de peso diário. Então, já vou fazer uma distinção aqui, replicar atividades para outros dias, ela vai replicar a atividade com aquela frequência, então vamos dizer, o fornecimento desse milho grão que eu coloquei ali, eu vou oferecer semanalmente 10 quilos, vamos supor, por cabeça. De 29, aqui de 29 do 7 até o final do período, aqui dia 28 de 10, semanalmente vai ser 10 quilos por cabeça. Então ele vai replicar lá, provavelmente, se for em 3 meses, cerca de 12 atividades que vão consumir cada uma 10 quilos de milho grão. Porém, esse ganho de peso é diário neste período. Então, se eu colocar ele 1 kg aqui, não vai ser 1 kg por semana, tá? Ele vai ser 1 kg por dia durante este período. Então tem que se atentar nisso aí, porque se você, por exemplo, vai fazer uma atividade que é semanal e vai falar assim, não, na semana eles vão ganhar 7 quilos. Não, você tem que colocar aqui o ganho de peso diário neste período. Então você pode até fazer uma conta inversa na sua cabeça aí, se você pensa desse modo, mas o fato é que aqui é a frequência de replicação das atividades, ou seja, do consumo de recursos. Aqui é o ganho de peso diário neste período, certo? E aí eu vou voltar aqui para explicar o que seria esse consumo proporcional ao peso. Esse consumo proporcional ao peso é uma facilidade aqui funcionalidade que a gente deixa para vocês, que, como eles sabem, na pecuária, muitos dos insumos de nutrição eles são ofertados para os animais com base no peso vivo deles. Então aqui você pode, em vez de informar quantos quilos por cabeça ou quantos quilos por lote eu vou fornecer desse insumo ou desses insumos, enfim, que você pode adicionar mais um insumo aqui. Vamos supor que eu não vou ter outro, mas vamos supor que fosse semente, eu posso adicionar mais de um insumo aqui, tá? Em vez de informar a quantidade por cabeça ou quantidade total no lote desses recursos, eu posso informar quantos por cento do peso vivo que esses animais vão consumir, ou na verdade que eu vou ofertar para esses animais. E teoricamente vão ser consumidos aí. Então, por exemplo, eu vou ofertar 2% de matéria seca por peso vivo. Então, o que eu estou falando aqui? Que nessa atividade aqui, eu vou ofertar, vamos supor que os animais estão pesando 100 quilos, que no caso 200 quilos lá que eu tinha colocado, eu vou ofertar 2% de matéria seca do peso vivo deles. Então 2% de 200 seria 4, né? Então eu vou ofertar 4 quilos de matéria seca para esses animais aí, desse recurso. E para isso a gente precisa informar qual que é a matéria seca do insumo que a gente está utilizando. No caso, o milho grão aqui, vou colocar aqui na minha cabeça, aqui, tá? Vamos supor que seja 70% aqui, de matéria seca. E como ele está sozinho na mistura aqui, ele vai ser 100%.
Com isso, a gente já facilita isso para você e calcula, você está fazendo seu planejamento nutricional aí, quanto que você vai ter que ter de insumos, o quanto você vai ofertar de insumos para esses animais em função do peso vivo deles. E uma coisa bacana aqui que essa funcionalidade permite é que conforme os animais vão ganhando peso, o consumo deles também vai aumentando, né? Porque está sendo proporcional ao peso vivo. Se hoje ele pesa 100, ele come uma coisa, ou 200, ele come uma coisa. Se amanhã ele já está com 300, ele está comendo mais. Proporcionalmente aqui, percentualmente é igual, mas em quantidade absoluta, aqui em quilos fornecidos, é mais. Então isso aqui facilita para você. Se no caso aqui você tivesse outro insumo aqui que você vai fornecer junto com o milho, também proporcional, além da porcentagem de matéria seca aqui, por exemplo, você teria que informar quantos por cento que é a mistura aqui no caso desses insumos aqui, tá certo? Eu vou remover esse aqui, não vem ao caso. E vou replicar essa atividade semanalmente nesse período, vou diminuir aqui um pouco o ganho de peso por meio quilo por dia. Então, ficou claro aí? Vou passar nas outras, como eu falei, nas outras atividades aqui, e depois a gente deixa o plot atualizar para ver o resultado. A gente tem também aqui pesagem. A pesagem aqui são as mesmas coisas, pode envolver ou não recursos. Sei lá, se você quiser colocar a instalação curral e a máquina na balança, e mais os funcionários que vão realizar aquela pesagem, vão demorar tantas horas, você vai adicionando eles aqui normalmente. E aí você vai informar que a pesagem aqui é um novo peso médio planejado do lote. Tá? É uma coisa que espero que vocês já tenham usado um pouquinho aí, já tenham percebido, mas a gente trabalha com manejo de lotes, não manejo individual de animais. Isso porque a gente acredita que isso traz muito mais relevância no seu planejamento e tomada de decisões, porque com isso você vai conseguir uma visão muito mais holística da sua produção pecuária. Então você não está focado no animal, você está focado no seu sistema de produção como um todo. E ao nosso ver, isso vai trazer muito mais relevância para a sua tomada de decisões. Então, quando a gente fala aqui novo peso médio planejado do lote, se eu colocasse aqui 300, por exemplo, quilos, vou colocar uma data tal, ele vai entender que os animais naquela data vão estar com 300 quilos. Um ponto de observação aí que preciso fazer é como funciona o nosso sistema. Pesagens, elas sobrepõem os ganhos de peso planejados de nutrição realizados, no caso, se for uma pesagem realizada. O que eu estou querendo dizer com isso? Vamos dizer lá que eu coloquei a atividade de nutrição por uma semana para ele ganhar 1 quilo por dia. Ele vai chegar ao final desse período com 7 quilos a mais. Mas vamos dizer aqui que depois eu falo assim, não é isso, ou chega lá na frente e falo assim, não, pesei esses animais e deu mais. Então, por exemplo, quando eu realizo uma pesagem lá na frente, no final desse período, vamos supor, e falo que eles pesaram 10 quilos a mais, todo o ganho de peso diário deles vai ser reajustado para que daqui a 7 dias aí, no final do período, eles estejam pesando o quanto que eu disse que eles estariam pesando naquela atividade de pesagem. Então, o ganho de peso da nutrição, ele vai influenciar o peso vivo, mas se tiver uma pesagem, a pesagem vai ser utilizada para cálculo do ganho de peso, entendeu? Ela vamos dizer assim, a primeira opção aqui nos cálculos. Da mesma forma, a gente tem a atividade de contagem. Essa atividade de contagem ela é mais para apuração de custos aqui, porque se você não informa quantos animais você contou, isso seria na descrição, tá? Seria uma atividade de contagem, mas no âmbito de usei tantos funcionários para ir lá contar os animais. Você pode até fazer uma anotação aqui, ó, está faltando um. E aí depois você tem que ir lá e dar uma saída desse animal do lote, se você não achar, ou enfim, ele for sair do lote realmente, tá certo? Outra atividade que a gente tem aqui, rendimento de carcaça. O rendimento de carcaça, da mesma forma, tem os recursos e tudo mais. E o percentual de carcaça aqui também é dos animais, percentual de carcaça média do lote. Da mesma forma que a pesagem, se eu entro animais com 50%
e fala aqui que ao final do período, vamos supor que dia 27 de outubro eles vão estar com 52, ele vai ter esse ganho de carcaça, aí, esse ganho de rendimento de carcaça diariamente até chegar nesse 52% aí no final do período. Então, além do ganho de peso vivo, ele tem um ganho adicional aí de percentual de carcaça diário. Isso também vai afetar bastante as análises, como a gente vai ver depois. Temos também aqui atividade de mortalidade. Então, atividade de mortalidade aqui planejada ou realizada pode envolver recursos, mas o fato é que a gente pode, quando a gente coloca aqui, por exemplo, vamos supor no dia 27, quantos animais morreram, se foi um animal aqui, nesta data, ele vai pegar o custo desses animais até aquela data. Então, se morrer um animal, qual que é o custo médio para o animal até naquela data, vamos dizer. Então, todo aquele manejo que já foi feito, ele vai estar ali compondo esse custo do animal, e aí esse custo a gente vai tirar, vamos dizer, morreu um animal daí, esse custo vai ser dividido no restante do lote. Então, se forem, por exemplo, 2 animais, a gente vê aqui que é o dobro. E aí a gente também precisa informar o peso dos animais que morreram, rendimento de carcaça dos animais que morreram e o novo rendimento médio do lote. Então, vamos dizer, eu tinha 100 animais, morreram 10 animais. A gente não tem como saber se esses animais que morreram foram os mais pesados ou os que estão mais bem, já estão com rendimento de carcaça já mais elevado. Então, a gente precisa pedir isso, uma aqui para calcular o peso dos animais que ficaram e outra aqui para falar assim, então esses animais que ficaram estão com quantos por cento de carcaça. Tá? E a gente já tem a opção aqui, cálculo por taxa de mortalidade, que seria que a gente pegar num certo período um percentual de mortalidade aí do número de animais. Tá certo? Então, voltando aqui, temos ainda outras atividades. Outras atividades, como você entender aí, você pode classificar aí diversas outras aí nessa categoria, mas o fato é que ela vai ter um consumo de recursos aqui ou não. Você pode inserir esse custo manualmente e você pode replicar ela também com uma certa frequência em um certo período, tá certo? Vou salvar aqui antes, depois, para mostrar para vocês como é que fica. Enquanto isso, eu vou explicar uma coisa aqui que também é uma particularidade do lote em relação à lavoura. Diferentemente da lavoura, que a gente tem um cenário planejado salvo por vocês, usuários, e um cenário realizado e o planejamento per farm, que ele é o que casa os dois, ou seja, o planejamento salvo por vocês, ele vai atualizando esse planejamento conforme as coisas vão ou não acontecendo e dando uma previsão mais acurada do que vai estar acontecendo no futuro. Aqui no lote, a gente tem 2 cenários correndo em paralelo, tá? Então, se você planejou a entrada de animais daqui a 2 dias, se chegou daqui a 2 dias e você vai lá e vai realizar essa entrada, você vai ter um cenário inteiro planejado e um cenário inteiro realizado. Se você não realizar uma atividade que está no cenário planejado, não vai ter influência nenhuma no cenário realizado, entendeu? São 2 cenários que correm em paralelo, é importante entender isso. Então, se você fala assim, não, vou realizar a entrada de animais hoje, mas vou planejar a atividade de amanhã, eles vão estar em 2 cenários diferentes. Então, o que a gente recomenda é que você fazer o planejamento inteiro dele, se eles já estão lá, você planeja a entrada deles, planeja tudo deles e vai fazendo o acompanhamento através da realização dessas atividades. Bom, o lote aqui ele atualizou, então a gente vê aqui que o ganho de peso dos animais está subindo, que a gente colocou lá no ganho de nutrição. Ganho de peso de carcaça, aqui, evolução de carcaça também está subindo. A margem ainda está negativa, eu já vou tocar nesse ponto. Temos aqui também arrobas marginais acumuladas crescendo e o sumário todo atualizado. Enfim, a margem operacional total também está negativa ainda. Aqui, a gente tem aqui o preço, custo, margem média por arroba. A gente vê que o custo por arroba vai diminuindo aqui à medida que eles estão ganhando peso. Então, no caso aqui, porque a gente não colocou nenhum custo na alimentação aqui que sobrepõe os ganhos, mas a gente tem o preço zerado. Então, aqui a gente tem que informar o preço dessas arrobas. Então, aqui você vê aqui em preços de arroba com um novo preço.
E aí você vai informar se é um preço para o cenário planejado ou para o realizado, a data e o valor dessa arroba. Vou colocar aqui, por exemplo, 135. Você pode incluir quantos preços você quiser. Então, quando a gente volta aqui para o lote, nesse gráfico aqui de preços, tem que esperar ele atualizar aqui, né? Ele vai estar lá 135 para todos os dias, porque a gente só tem esse preço colocado lá. Mas se for do seu interesse, aqui ó, o preço 135 por arroba, você pode inserir diariamente os preços se você quiser. E a gente vai ter uma curva de preços aqui variando e, consequentemente, a margem também variando. Então aqui você vê que a margem estava negativa, ainda está negativa aqui porque a gente fez esse exercício totalmente da cabeça, mas o que mostra que nesse cenário esses animais não seriam lucrativos, vamos dizer assim, porque apesar da margem estar cada vez mais próxima de zero e tendendo a ficar positiva, neste período de tempo eles não conseguiram acumular uma margem positiva. O que você pagou, o que você gastou, não é maior do que o que você está ganhando com essa receita com base nesse preço e na produção de arrobas que você informou lá. E aí, por último aqui, que eu queria também falar aqui, a outra atividade que a gente tem é a atividade de saída. A atividade de saída, ela da mesma forma que a de entrada, vou colocar aqui que vai ser no último dia, 100 animais vão sair, a gente tem uma outra particularidade aqui, que é ela poder ser uma saída externa, interna, uma venda, no caso interna, ou uma transferência. Uma saída externa aqui, a gente vai informar o peso vivo dos animais saindo, podendo ainda utilizar o peso médio se a gente quiser, então na média lá você está com 2,46. Peso dos animais restantes a gente pode inserir, no caso não tem nenhum animal restante lá agora, por isso que está zero. Rendimento de carcaça de saída preciso informar, não sei, preciso estimar isso. E rendimento médio dos animais restantes também preciso informar, se você não saiu todos os animais, os que ficaram estão com quanto lá. Então vamos supor que eu vou sair eles com 53, lembra que eu tinha colocado lá que ia ser 52 o rendimento de carcaça? Mas vamos dizer que eu cheguei ali e falei, não, esses animais ganharam mais peso aqui, vão sair com 53. Então, esse rendimento de saída vai também sobrepor o outro. Então, ele vai reajustar tudo para que no momento da saída dos animais, eles estejam com 53% de rendimento de carcaça. Os animais que ficaram lá no lote, não ficou animal. Então, o rendimento médio lá vai ser zero. Preço da arroba. Aquele preço que a gente colocou lá, ele é para uma análise aí, que a gente vai fazer um planejamento, uma realização, para a gente ter uma análise marginal diariamente, mas a gente precisa informar qual foi o preço dessa saída de animais. Então, vou colocar aqui 135, por exemplo. E aí ele calcula aqui o preço do animal. Se você não quer fazer esse preço por arroba, eu vendi esses animais por R$ 1.200. O mesmo preço que eu paguei aqui, vendia R$ 138. Então, fica a seu critério aí. A gente pode também fazer uma venda interna. A venda interna não vai mudar absolutamente nada aqui embaixo, só que você vai vender ele para outro lote. No caso aqui eu não tenho nenhum outro lote cadastrado. Eu precisaria abrir um outro lote e aí fazer a venda para aquele lote. Quando eu faço a venda para aquele lote, eu reconheço a receita aqui e os resultados desse lote, e aquele lote que eu coloquei de destino compra esses animais com o meu preço de venda que eu coloquei aqui. Ficou claro? Legal. Outra coisa aqui também, a transferência interna que a gente fala. A transferência interna, ela é como se fosse uma venda interna, quase da mesma maneira. A única diferença é que a gente não informa o preço de venda desses animais. Por quê? Quando é uma transferência interna, esses animais são repassados a preço de custo, vamos dizer assim, para os outros lotes. Então a gente vai pegar todos os custos desses animais até hoje e passar para outro lote, entendeu? Como se fosse só uma transferência mesmo. No caso aqui eu vou fazer uma venda externa aqui para que a gente veja aqui. Atividades posteriores relativas a esses animais, aqui tem bastantes avisos. O que eu coloquei aqui, que foi o problema, é que eu coloquei uma atividade nesse dia do dia 28. Eu não posso ter uma atividade de saída junto com outra atividade, porque a gente entende que os animais saem antes. Então, eu precisaria vir aqui em atividades e tirar aquela atividade.
Aproveitando, eu já vou mostrar que o calendário de atividades é igual ao de lavoura. Então temos todas as atividades aqui. Como a gente vê aqui, a gente tem outras atividades aqui. Eu vou excluí-las, porque eu não posso ter nenhuma atividade no dia que os animais vão sair, porque eles vão sair primeira coisa da manhã. É assim que o sistema funciona. Então eu vou excluir também essa atividade. E aí, agora sim, quando ele atualizar aqui, eu posso dar saída desses animais. Vou fazer isso já com vocês. Algumas considerações aí gerais que eu gostaria de falar, que eu não toquei, mas eu vou tocar agora. Atividade de nutrição e ganho de peso de nutrição. Quando eu venho aqui nas atividades, a gente tem as atividades de nutrição aqui. Quando eu coloco para ver essa atividade ou editar, a gente vê que eu posso editar os recursos, mas não o ganho de peso diário. Por quê? Naquela primeira atividade que eu coloquei, então se a gente voltar aqui, a gente tem a primeira atividade de nutrição, essa aqui. Nessa daqui eu informei o ganho de peso do período inteiro, então eu tenho que vir nessa para editar o ganho de peso diário neste período. Tá? Outra coisa é que atividades de nutrição posteriores ali, quando a gente vai ver, ó, se eu excluir essa atividade de nutrição, eu vou desconsiderar todo o meu uso de recursos para essa que foi utilizado para essa atividade, mas não vou desconsiderar o ganho de peso diário nesse dia. Por quê? Porque o ganho de peso diário eu informei naquela primeira atividade. E esse dia está no meio aqui do período, então tem um ganho de peso nesse dia também. Então é atentar a isso. Se você deleta a atividade de nutrição, você tem que certificar que não tem nenhum ganho de peso naquele dia advindo de outra atividade, naquele período. Outra coisa em cima disso aí, muitas vezes, se você esquece isso e vai colocar deleta essa atividade e coloca outra, e coloca outro ganho de peso no mesmo período, os ganhos de peso eles são adicionais. Então se eu coloquei deletei a atividade, coloquei e repliquei a atividade por mês, 1 kg diariamente. Aí eu deleto metade dessas atividades. Esse 1 kg ainda está referente àquele mês, a não ser que eu tenha editado naquela atividade, primeira atividade que eu informei o ganho de peso. Aí eu vou lá e coloco outra atividade com outro ganho de peso nesse dia, nesse período no caso. Nos dias que tiverem esses dois ganhos de peso, o animal vai ganhar, vamos dizer, a soma dos dois ganhos de peso. Então isso tem que tomar cuidado para você não sobrepor ganhos de peso e ver aí um ganho de peso absurdo ao final do período. Bom, então voltando lá, eu vou só fazer a saída agora para finalizar. Vou colocar aqui a saída depois de ter deletado as atividades naquele dia, né? Os animais vão sair primeiramente, eu vou sair os animais aqui com 53, né, que eu tinha, bom, 52% de carcaça, o rendimento médio dos animais restantes é zero. O preço da arroba aqui, vamos supor que eu consegui um ágio aqui, um pouquinho mais, vendia 138. Salvei. Fecho, espero aqui o lote atualizar, já vai atualizar. E aí sim a gente vai ter todas as análises aqui nesse período. E aí agora você vai realizando as atividades, acompanhando elas, lembrando que é um cenário que ocorre em paralelo. Dei a saída dos animais aqui, criamos uma movimentação financeira de venda externa. De novo você vê aqui o sininho aqui da pendência, está aqui apitando. Aqui só para voltar que ele atualizou, então você tem a margem subindo aqui, 0 cabeças no último dia, porque elas saíram, e aí você tem a margem consolidada também aqui, e aqui foi a margem, vamos dizer assim, reconhecida no dia, apesar daquele preço que eu coloquei a mais aqui, naquele dia, não foi suficiente, a gente teve uma margem negativa aqui, perdemos R$4.000 neste lote. Então, terminamos aí as análises e o planejamento de um lote. Indo lá para a pendência, só para mostrar para vocês, a gente não tem aqueles insumos que a gente falou que ia utilizar naquelas atividades, mas no momento da venda ele gera também uma transação financeira relacionada a ela, em que você pode vir aqui
e confirmar como é que foi o modelo de pagamento aí, como é que vai ser a prazo ou não, enfim, relacionado à saída desses animais. E aí sim, essa parcela vai estar no fluxo de caixa. Se você removê-la lá na análise do lote, isso não vai constar. Bom, eu acho que de lote era isso que eu queria tratar com vocês. Espero que não tenha ficado mais dúvidas. E qualquer coisa, a gente tem aqui o chat para auxiliá-los em eventuais dúvidas aí. Muito obrigado e até a próxima.